Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Hoje vamos estudar e aprender sobre 2 Nefe capítulo 2, versículo 20 ao 30 e 2 Nefe capítulo 3, versículo 1 ao 4. Vamos falar sobre esses dois blocos de escrituras. E se é a sua primeira vez aqui no canal, eu faço você muito bem-vindo a esse episódio. Convido você a assistir ou ouvir os outros episódios no Caminho do Discipulado. Temos algumas séries diferentes. Essa série é o Livro de Mórmon Comentado, onde nós estamos lendo e estudando desde o início do Livro de Mórmon e temos a pretensão aí de até o final, até a conclusão do Livro de Mórmon, um pedacinho a cada novo dia. Então hoje vamos aprender lições importantes sobre o fato de que os homens existem para que tenham alegria, o que isso significa, o que significa dar ouvidos aos mandamentos do Senhor, e também vamos falar sobre como a vida eterna ela é uma escolha, ela é uma escolha que todos nós podemos e devemos fazer. Espero que você esteja bem onde você estiver, que o seu dia esteja indo muito bem e que possa se tornar melhor após nós passarmos juntos agora alguns minutos aqui juntos, lendo, compartilhando e aprendendo mais sobre esses versículos de hoje, aqui do nosso estudo do Livro de Mórmon Comentado. Convido você a seguir o Caminho do Discipulado nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Também temos um canal no Telegram, onde você pode receber as notificações. Algumas pessoas comentaram aqui no nosso canal do YouTube que não estão recebendo as notificações dos novos vídeos. 2 pessoas já comentaram isso. E isso pode ser um erro de sistema mesmo, sabe? Mas para garantir, você pode entrar no canal do Telegram. Lá no canal do Telegram, assim que eu publico um novo episódio, eu posto lá no canal do Telegram. Então, se você estiver lá, você vai ser sempre avisado quase em tempo real aí, com a maior certeza, né? Eu sempre compartilho lá, então você vai sim receber a notificação de cada novo vídeo lá no canal do Telegram, tá bom? Seja muito bem-vindo, vamos iniciar então com os nossos quadros. O primeiro quadro é o quadro Curiosidade, depois História de Fé. Então depois eu vou fazer a leitura dos versículos de hoje, os comentários, e lá no final temos mais um quadro, que é Pergunta e Resposta. Seja muito bem-vindo, um abraço para você, muito bom ter sua companhia aqui comigo. E estou muito animado para hoje. Esse episódio vai ser muito especial, vamos poder aprender coisas importantes para melhor aplicar na nossa vida. Curiosidade. O nome de Jesus Cristo e várias variações do nome de Jesus Cristo são citadas várias e várias vezes em todo o Livro de Mórmon. Mas tem um nome especial que se refere a Jesus Cristo que é citado apenas uma única vez no Livro de Mórmon. Está lá em Moroni 10, versículo 34, que é o termo juiz eterno. E lá diz assim: Logo irei descansar no paraíso de Deus, até que meu espírito e meu corpo tornem a unir-se e eu seja carregado triunfante pelo ar, para encontrar-me convosco no agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno. Então essa é a única vez em que esse nome dado a Jesus Cristo aparece no Livro de Mórmon. É o único versículo em que ele aparece. Juiz eterno, em Moroni 10, 34. História de Fé. Essa história foi contada pelo Elder William Bradford, dos 70, na Conferência Geral de abril de 1992, e diz o seguinte: Devido à nossa designação atual, minha esposa e eu vivemos distantes de nossos filhos. Isso significa uma grande troca de correspondência. Na época ainda se usava a correspondência em vez de e-mails. Gostaria de ler um parágrafo da carta que uma de nossas filhas enviou recentemente. Ela falou: Tornei-me enfermeira. 4 de nossos 6 filhos ficaram com gripe. Estou mudando meus planos de psiquiatria para a enfermagem.
De qualquer forma, ninguém nesta família está doente da cabeça. Estamos todos apenas doentes. Detesto quando as crianças ficam doentes. Depois, escrito em letras maiúsculas, ela colocou: quero minha vida de volta. Ao lermos a carta, sorrimos um para o outro compreensivamente. Todos os nossos filhos levam uma vida bastante movimentada. É o que eles chamam de pista de alta velocidade. Aquelas últimas palavras, quero minha vida de volta, ficaram em minha mente, e quanto mais eu pensava nelas, mais preocupado ficava. Essa preocupação me levou a dizer algo sobre organizar a vida e voltar ao essencial. Conta-se a história de um menino que chegou da escola e encontrou o pai em pé, diante da porta aberta, olhando para dentro da casa que se achava em total desordem. Ele falou: minha mãe está em casa? Perguntou o menino. O pai respondeu: não consigo vê-la, mas sei que ela está aí, em algum lugar. Estou ouvindo alguém soluçar. Isso seria engraçado, se não fosse verdade em tantos casos. Creio que uma vida desordenada pode gerar muita dor e tristeza e ser a causa de muitas lágrimas. Creio também que há muitas pessoas na chamada pista de alta velocidade que querem sua vida de volta. Uma vida desordenada é aquela que escapa ao controle. É uma vida em que as coisas que vos cercam e que você permite que ocupem vosso tempo vos controlam e influenciam negativamente vossa felicidade e progresso eterno. Agora eu vou ler o primeiro bloco de hoje, que é 2 Nef, capítulo 2, do versículo 20 ao 30, e diz assim: E tiveram filhos, sim, a família de toda a terra. E os dias dos filhos dos homens foram prolongados de acordo com a vontade de Deus, para que se arrependessem enquanto estivessem na carne. Portanto, o seu estado se tornou num estado de provação, e o seu tempo foi prolongado de acordo com os mandamentos dados pelo Senhor Deus aos filhos dos homens. Pois ele ordenou que todos os homens se arrependessem, pois mostrou a todos que estavam perdidos por causa da transgressão de seus pais. E então, eis que, se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden. E todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam depois de haverem sido criadas, e deveriam permanecer para sempre e não ter fim. E não teriam tido filhos, portanto, teriam permanecido num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo o bem por não conhecerem o pecado. Mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. E o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. E porque são redimidos da queda, tornam-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos e não para receberem a ação, salvo se for pelo castigo da lei no grande e último dia, segundo os mandamentos dados por Deus. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolherem a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. E agora, meus filhos, gostaria que confiasseis no grande mediador e desses ouvidos aos seus grandes mandamentos, que fosseis fiéis às suas palavras e escolhesseis a vida eterna, conforme a vontade do seu Santo Espírito, e que não escolhesseis a morte eterna, conforme a vontade da carne e do mal que nela há, que dá ao espírito do diabo poder para escravizar, para levar-vos ao inferno, a fim de reinar sobre vós em seu próprio reino. Disse-vos essas poucas palavras, meus filhos, nos últimos dias de minha provação, e eu escolhi a boa parte, de acordo com as palavras do profeta, e não tenho outro objetivo que não seja o eterno bem-estar de vossa alma. Amém.
O primeiro comentário de hoje é um versículo muito conhecido do livro de Mórmon, muito citado também, que é 2 Nef 2:25, que diz assim: Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Então, esse versículo fala que o propósito da existência do homem, e quando fala homem aqui também se refere à mulher, é ter alegria. Então, às vezes podemos nos questionar sobre a veracidade dessa afirmação. Como é possível ter alegria em meio ao mundo com tantas tribulações, tantas provações, problemas que vêm sobre nossa vida, às vezes por escolhas de outras pessoas e às vezes também por nossas próprias escolhas erradas? Como podemos ser felizes? Mas realmente por meio de Cristo, nós podemos encontrar alegria nessa vida. Eu amo muito as palavras do presidente Nelson, que ele falou assim: os santos podem ser felizes em qualquer circunstância. Podemos sentir alegria mesmo quando temos um dia ruim, uma semana ruim ou até mesmo um ano ruim. Meus amados irmãos e irmãs, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus, e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda alegria. Temos esse sentimento durante a época de Natal, quando cantamos Mundo Feliz, nasceu Jesus. E podemos ter esse sentimento durante o ano inteiro. Para os santos dos últimos dias, Jesus Cristo é alegria. Então aqui o presidente Nelson, ele trouxe um novo significado para a palavra alegria. Ele disse que Jesus Cristo é alegria. Então quando nós lemos Adão caiu para que os homens existissem e os homens existem para que tenham alegria, parafraseando o presidente Nelson, podemos trocar para o seguinte: Adão caiu para que os homens existissem e os homens existem para que tenham Cristo, para que tenham Cristo em sua vida. Então, quando nós temos Cristo em nossa vida, nós teremos alegria. E aí, como o presidente Nelson bem falou, a alegria, ela não tem pouco a ver com as circunstâncias da nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque. Se o nosso enfoque for Jesus Cristo, então nós teremos alegria independente das dificuldades que estão ao nosso redor. Poderemos sentir alegria. E às vezes nós temos uma tendência natural de nos apegar mais às coisas negativas, às coisas que estão dando erradas na nossa vida, às coisas que não estão acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse. E isso é uma tendência perigosa, porque se nós não vigiar em relação a isso, podemos começar a nos tornar pessoas muito negativas. E de pessoas muito negativas podemos começar a nos tornar pessoas amargas. E de pessoas amargas podemos começar a perder nossa fé e nossa esperança em Jesus Cristo e no seu Evangelho. Então temos que tomar muito cuidado para que não sejamos negativos. Não tem nada a ver em não encarar a realidade, mas também encarar a realidade não significa ser negativo a respeito das coisas, só esperar que o mal vai acontecer, só olhar para o lado ruim das coisas. O Elder Holland, no discurso de 2007, ele citou assim, adoro o que o Elder Orson Whitney disse certa vez: o espírito do Evangelho é otimista, ele confia em Deus e olha para o lado positivo das coisas. O oposto, ou o espírito pessimista, arrasta os homens para baixo e para longe de Deus, olha para o lado sombrio, murmura, reclama e é lento em obedecer. Devemos honrar a declaração do Salvador de ter bom ânimo. De fato, parece que esse é o mandamento que mais transgredimos. Digam coisas positivas, digam coisas animadoras, inclusive a respeito de si mesmos. Tentem não reclamar e nem resmungar incessantemente. Dizem por aí que até quando a vida é um mar de rosas, há quem reclame dos espinhos.
Outro comentário desse bloco de hoje está em 2 Nef, capítulo 2, versículo 28, e ali diz o seguinte: E agora, meus filhos, gostaria que confiasseis no grande mediador e desses ouvidos aos seus grandes mandamentos, e que fosseis fiéis às suas palavras e escolhesseis a vida eterna, conforme a vontade do seu Santo Espírito. Então, aqui nesse versículo, o que me chamou a atenção foi uma sentença que nós encontramos aqui, uma frase, que é o seguinte: Gostaria que confiasses no grande mediador e desses ouvidos a seus grandes mandamentos. Então, essa frase me chamou a atenção quando eu li ela dessa última vez. Dar ouvidos aos mandamentos. Eu consigo entender essa sentença de duas formas. Primeiro, nós damos ouvidos aos mandamentos do Senhor quando nós guardamos eles. Então, quando eu guardo o mandamento, eu estou dando ouvido. Deus deu aquele mandamento e quando eu estou guardando, eu estou ouvindo a Ele. Estou ouvindo a ordem, o conselho que Ele me deu de guardar aquele mandamento. Então, essa é uma forma como eu posso ouvir, dar ouvidos a um mandamento. E qual é outra forma como nós podemos dar ouvidos aos mandamentos do Senhor? Talvez seria da seguinte forma: Deus deu um mandamento para que eu pudesse guardar um dia da semana, o dia do Senhor. O que eu posso entender ou enxergar por trás desse mandamento? O que o Senhor quer falar para mim através desse mandamento? Será que Ele não quer passar a mensagem de que eu possa, mesmo na correria da vida, separar um momento, um tempo apenas para Ele, para as coisas espirituais e para as coisas do Evangelho? Será que Ele não quer me falar por meio desse mandamento que eu também devo tirar um momento para descansar, para analisar a minha vida, para avaliar o meu progresso? O que o Senhor quer me falar por meio desse mandamento do dia do Senhor? E vamos analisar outro mandamento. Quando o Senhor dá um mandamento que nós devemos orar, deveis orar sempre. O que o Senhor quer nos falar com esse mandamento de orar sempre? O que eu posso ouvir através desse mandamento? Será que o Senhor não quer passar a mensagem de que Ele deseja manter um relacionamento comigo? Que Ele deseja que eu não o deixe de lado na minha vida, mas que eu o busque todos os dias? Será que Ele não quer falar que Ele está sempre ali, pronto para me ouvir? Que mensagens eu posso identificar com esse mandamento de orar sempre? Então, para mim, isso traz um outro significado sobre os mandamentos. Dar ouvidos aos mandamentos, ou seja, o que o Senhor está tentando me falar por meio desse mandamento que Ele está me dando. Qual mensagem que o Senhor está tentando me enviar quando Ele me deu tal mandamento? Me deu o mandamento X, mandamento Y. Qual é a mensagem por trás desse mandamento? Não é simplesmente ir lá e cumprir e pronto, marca o checklist que está ok. Mas o que o Senhor está tentando me falar? Talvez seja isso que foi comentado aqui no versículo 28, que desses ouvidos a seus grandes mandamentos. Então que nós possamos fazer esse exercício, pegar os mandamentos que temos em nossa vida e começar a tentar identificar a mensagem por trás de cada mandamento. Por que o Senhor deu esse mandamento específico? O que Ele está tentando comunicar para mim por meio desse mandamento, que vai me ajudar a entender melhor o seu caráter divino e eterno e vai me ajudar a entender melhor o seu grande amor por mim. Então, fazer esse exercício de dar ouvidos aos mandamentos, ou seja, ouvir o que o mandamento está me passando, o que o Senhor está tentando me falar por meio daquele mandamento, é um exercício que nos eleva, que nos ajuda a melhorar o nosso relacionamento com o Senhor e até mesmo muda a nossa perspectiva em relação aos mandamentos. Eles deixam de se tornar uma lista de tarefas, um checklist que deve ser cumprido, e eles passam a ser algo deleitoso, porque eu sei que além daquele mandamento, a sua parte operacional, que eu executo aquele mandamento, existe por trás dele uma mensagem.
E quando eu cumpro aquele mandamento, eu consigo entender e ouvir também aquela mensagem, além de receber as bênçãos pela obediência do mandamento. Mais um comentário agora, está aqui no capítulo 2 de 2 Nef, versículo 28 e 29, tem duas palavras que se repetem no versículo 28 e versículo 29, que é o seguinte: E agora, meus filhos, gostaria que confiasses um grande mediador e desses ouvidos aos seus grandes mandamentos, que fosseis fiéis às suas palavras e escolhesseis a vida eterna. E no versículo 29 fala, e que não escolhesseis a morte eterna. Então aqui fala sobre escolher a vida eterna. Muitas vezes nós imaginamos a vida eterna apenas como uma recompensa que recebemos em troca da retidão, em troca de uma vida digna, em troca de uma vida justa, em troca de guardar os mandamentos. Mas é interessante parar, às vezes, de pensar a vida eterna como uma recompensa e começar a pensar em uma escolha. Nós não estamos lutando para receber a vida eterna. Nós já recebemos a vida eterna quando Cristo fez a expiação. Quando Cristo fez a expiação por mim, por você e por toda a humanidade, os que já vieram e os que ainda virão, Ele já nos concedeu a vida eterna. A única coisa que vai nos separar da vida eterna são as nossas escolhas. Então a vida eterna, ela não é algo que nós poderemos receber de acordo com nossas escolhas. Ela é, na verdade, uma escolha. Nós já recebemos a vida eterna, assim como nós já recebemos a ressurreição. Você e eu vamos ressuscitar um dia. Nós já recebemos. E nós já recebemos a vida eterna. Quando foi feito por nós a expiação do Salvador Jesus Cristo. Ele já nos concedeu esse dom. Mas, se nós escolhermos de forma errada, escolhermos de forma contrária ao que Ele nos pede, nos ensina, então nós não vamos receber isso. Então, a única coisa que nos separa da vida eterna são as nossas escolhas. E por isso que aqui diz... que escolhesses a vida eterna, conforme a vontade do seu Santo Espírito. E no 29, e que não escolhesses a morte eterna. Então nós temos uma escolha diante de nós. A vida eterna é uma escolha, ela não é uma consequência. A vida eterna, ela não é algo que nós poderemos talvez receber. Já faz parte do plano do Senhor para cada um de nós receber a vida eterna. E o que pode nos prejudicar de que isso aconteça é apenas nós. Apenas nós. O que estava nas mãos do Senhor fazer, que estava no poder dele fazer para que nós pudéssemos receber a vida eterna, já foi feito quando Deus enviou ao mundo seu Filho amado, Jesus Cristo. E ele fez. Ele não quase fez. Ele não tentou fazer e não conseguiu. Ele fez a expiação sagrada e infinita e garantiu que todos nós possamos voltar à presença do Pai, ou seja, receber a vida eterna. Então a vida eterna, ela não é algo que poderá acontecer. Ela está determinada a acontecer. O Senhor já determinou que nós teremos a vida eterna, mas, e aí tem um grande mas, se nós escolhermos de forma errada, não seremos dignos de receber a vida eterna. Para a tristeza do Senhor e depois de tudo que Ele já fez por nós, de todo o investimento, não sei se seria essa palavra melhor, mas de todo o investimento espiritual, de amor, de sacrifício que Deus fez por mim e por você, ainda assim, nós podemos escolher de forma errada. Então, a vida eterna é uma escolha. Que eu e você possamos ter isso muito em mente e decidir. Eu escolho ter a vida eterna. Eu escolho que a partir de hoje vou fazer as mudanças necessárias para que eu possa receber essa vida eterna. Eu escolho a partir de hoje a vida eterna e nada menos do que isso. Eu escolho a vida eterna para mim e para minha família e vou fazer o meu melhor para que isso aconteça.
Você já deve ter ouvido histórias, eu já vi várias histórias de pessoas que tinham dificuldades, por exemplo, vício com o café e com o cigarro, com o álcool, e que pararam. E que pararam depois de uma escolha. Elas simplesmente determinaram: não, a partir de hoje eu nunca mais vou colocar um cigarro na boca, nunca mais vou levantar um copo de bebida para tomar. E eu sei que não é tão fácil assim para todo mundo e que cada um tem um processo, mas de fato eu conheci várias pessoas que foi assim o seu processo. Foi uma escolha, elas decidiram e a partir daquele dia, daquele momento, nunca mais tiveram contato com ou com cigarro ou com bebida alcoólica. Então elas tomaram uma decisão, elas escolheram. Então que nós possamos também escolher, que eu e você possamos escolher. Eu escolho a vida eterna e nada menos do que isso. Lembre, a vida eterna ela é uma escolha. O Senhor já fez da parte dele tudo o que ele poderia fazer, tornar possível para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Agora é nós, de acordo com as nossas escolhas, que podemos então receber ou não receber esse dom do Senhor. Então que eu e você possamos hoje, agora, tomar essa decisão. Eu escolho a vida eterna. E escolhendo a vida eterna, eu escolho tudo que está ligado a ela. Todos os mandamentos que eu devo cumprir, os convênios que eu devo fazer, as coisas que eu preciso me arrepender e abandonar, para que então eu possa fazer com que essa escolha se torne realidade para sempre. E eu possa então realmente escolher a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E agora o último bloco de hoje é 2 Nef, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, e diz assim: E agora falo a ti, José, meu filho mais jovem. Nasceste no deserto de minhas aflições. Sim, nos dias de minhas maiores angústias, tua mãe deu-te à luz. Se guardares os meus mandamentos, os mandamentos do Santo de Israel, possa o Senhor também te consagrar esta terra, que é uma terra muito preciosa para a tua herança e herança de teus descendentes, juntamente com teus irmãos, e para a tua segurança para sempre. E agora, meu filho mais jovem, José, a quem eu trouxe do deserto de minhas aflições, que o Senhor te abençoe para sempre, pois teus descendentes não serão completamente destruídos. Pois eis que tu és o fruto de meus lombos, e eu sou um descendente de José, que foi levado cativo para o Egito. E grandes foram os convênios que o Senhor fez com José. O último bloco de hoje está no capítulo 3 de 2 Nef, versículo 2, e diz assim: aqui a lei está falando para José e seu filho, e diz assim: se guardares meus mandamentos, os mandamentos do Santo de Israel, possa o Senhor também te consagrar essa terra, que é uma terra muito preciosa. Então, me chama a atenção aqui que quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, Ele consagra coisas para nós, Ele torna sagrado. Então, quando nós guardamos os mandamentos, o Senhor nos abençoa e Ele torna sagrado as coisas ao nosso redor. Aqui, por exemplo, diz que ia tornar sagrado aquela terra. Ele ia consagrar, ou seja, tornar sagrado a terra. Se José guardasse os mandamentos do Senhor, ia tornar sagrada para sua descendência. Então, se nós guardamos os mandamentos, Deus torna sagrado as coisas ao nosso redor. Ele vai consagrar, vai tornar sagrado a nossa família, Ele vai consagrar, vai tornar sagrado a nossa casa, Ele vai consagrar ou vai tornar sagrado o nosso trabalho, Ele vai consagrar ou vai tornar sagrado o nosso chamado. Então, quando nós guardamos os mandamentos, o Senhor consagra as coisas para nós, ou seja, Ele torna sagrado, Ele torna aquilo precioso, Ele torna algo inestimável para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor ou até mesmo que virão, como por exemplo a nossa descendência.
Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é a seguinte: por que mesmo procurando fazer as coisas certas, precisei passar por traumas e dificuldades na minha vida? Mas depois vi que esses traumas se tornaram uma bênção. Foi Deus que planejou que eu passasse por essas dificuldades e traumas em minha vida? Então nós temos aqui a resposta. Diz assim: não exatamente. Deus não faz com que coisas ruins aconteçam conosco. Ele respeita o arbítrio e permite que as pessoas façam escolhas, até mesmo as ruins. Ele geralmente permite que as consequências se desdobrem naturalmente. Portanto, embora ele não faça com que eventos horríveis aconteçam, ele às vezes permite que ocorram quando sabe que pode usá-los para realizar sua obra. Ele é muito bom em nos ajudar a reconhecer as bênçãos em nossas provações. Se você foi magoado pelas más escolhas de outras pessoas, saiba que Deus o ama e não quer que você fique sofrendo. Ele vai ajudá-lo a encontrar a cura se você se voltar para Ele. Um dia você poderá até mesmo usar suas experiências desafiadoras para ajudar outras pessoas. Mas por enquanto, concentre-se em sentir o seu amor. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Obrigado a você que me acompanhou até aqui, mais um episódio. Se você ainda não viu ou ouviu os outros episódios, convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhar os outros episódios. Estamos chegando também a 500 inscritos no canal do YouTube, estou muito feliz por isso. Se você ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever no nosso canal, convido você a compartilhar esse vídeo, se você gostou, nos grupos do WhatsApp, com amigos, com familiares. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito, muito legal. Espero que você esteja bem, que você seja muito feliz na sua vida. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.